ideia. Quem aqui é estudante de graduação? Tá. Alguém é da área da saúde da mulher, da gineco? Tá. É FEL. Alguém é da onco? Tá joia, só para ter um pouquinho de noção. Tá joia, então aqui é meu currículo, o doutor já falou um pouco. Atualmente eu sou a fisioterapeuta da enfermaria de ginecologia lá do Hospital São Paulo, que é o hospital da Unifesp. Eu fiz o meu mestrado lá, estou terminando meu doutorado lá. A minha linha de pesquisa é câncer de mama, mas na nossa enfermaria a gente atende muito câncer ginecológico. Então lá cada dia tem um tipo de cirurgia, segunda-feira é cirurgia de mama, mas toda quarta-feira tem cirurgia de oncologia pélvica. Semanalmente eu tenho contato com pacientes de câncer ginecológico. Tem bastante carga prática aí para trazer para vocês, tá? Bom, vamos dar primeiro uma revisada no que é câncer, né? Não existe câncer, existe diversos tipos de câncer. Vocês vão ver que mesmo dentro do câncer ginecológico, existem diversos tipos de câncer ginecológico. Mesmo de um determinado órgão, vocês vão ver, por exemplo, câncer de ovário, existem diferentes tipos de câncer de ovário. Então, o câncer é uma centena de alterações que podem ocorrer. Mas o que caracteriza o câncer? É uma divisão não controlada de células e que essas células possam se disseminar ou localmente ou à distância. O tempo todo no nosso corpo está tendo divisão celular. O que é mais visível para a gente? O nosso cabelo está crescendo, a nossa unha está crescendo, mas do nosso corpo o tempo todo está nascendo e morrendo célula. E isso é normal, é fisiológico. Quando acontece o câncer? Quando alguma dessas divisões celulares ela para de ser controlada e ela começa a ter uma proliferação então exacerbada que é capaz de invadir os tecidos adjacentes ou se disseminar, né? E geralmente então acontece uma mutação nessa divisão celular normal e essa divisão deixa de ser normal, tá? Então a gente está vendo aqui um monte de célula, essa célula mutou e ela começa a dividir. Outra característica do câncer é que conforme vai progredindo, essa célula que mutou, ela vai perdendo aquela diferenciação normal que ela tinha. Ela vai perdendo aquela cara do tecido que ela tinha anteriormente e ela vai ficando menos indiferenciada. Aqui a estimativa 2018, a cada 2 anos o INCA solta uma estimativa de incidência de câncer para os 2 anos seguintes. A gente está na vigência da estimativa 2018, que é referente à incidência de câncer em 2018 e de 2019, e a gente pode ver aqui na população feminina a incidência esperada. Tirando os cânceres de pele, não melanoma, que é o câncer mais comum em toda a população, o primeiro na população feminina é o de mama, é o mais frequente, mas a gente vê aqui, ó, colo de útero, 8,1%, corpo de útero ou endométrio, 3,3%, ovário, 3%. Os cânceres ginecológicos também são incidentes, tá? Câncer de colo de útero a gente vai falar que a incidência é alta em país subdesenvolvido. Câncer de ovário a gente tem uma incidência não muito alta, mas a gente tem uma mortalidade bem alta e a gente vai aprender por quê, tá? O que causa câncer, né? A gente tem muitas vezes aquela ideia de que o principal fator é hereditário, mas não é. A grande maioria dos cânceres são por mutações esporádicas, não são de origem hereditária, né? Então, algumas causas externas que podem aumentar a incidência de câncer relacionam-se ao meio ambiente e aos nossos hábitos. Então, a gente vai parar para pensar quais que eram nossos hábitos lá atrás de alimentação saudável, de práticas de exercício. No câncer ginecológico, a gente vai ver o quanto que a mulher deixar de engravidar, deixar de ter muitos filhos interfere também na incidência de câncer. Então, todas essas alterações que ocorreram na questão social, sociocultural, estão relacionadas com aumentos de incidência de câncer atualmente e também do aumento de incidência de câncer ginecológico. Causas internas, então, geneticamente predeterminadas, mas aqui é a minoria, tá? Cerca de 80% a 90% dos cânceres são associados a fatores ambientais. A gente vai trazer aqui na aula esses aqui que são os tipos de câncer ginecológico. Eu vou falar bastante do câncer do colo do útero porque ele é bastante incidente e ele não deveria existir.
Porque é o câncer que a gente consegue diagnosticar antes dele virar invasivo, antes dele se tornar maligno, tá? Só que aquilo, países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, a incidência ainda é alta, com uma mortalidade que não deveria existir. Câncer de endométrio, câncer de ovário e os cânceres de vagina e de vulva, tá? Câncer de colo de útero. Antes de chegar a falar o que é cada tipo, eu quero que vocês primeiro pensem, né? Onde que está que vocês revisem a anatomia que vocês entendem. O que é útero, o que é colo de útero, o que é vagina e o que é vulva, tá? Pra gente entender, o que a gente usualmente chama de vagina, que é isso daqui, é vulva, tá? Isso aqui é vulva, vagina é aqui, do introito vaginal até o colo do útero. O colo do útero tá aqui, que é esse comecinho do útero. Aqui o corpo do útero, tuba, ovário e o endométrio tá aqui dentro, tá? Só pra gente entender anatomicamente o que é cada coisa. Bom, câncer de colo de útero. Toda vez que vocês pensarem em câncer de colo de útero, eu quero que venha isso na cabeça de vocês, HPV, tá? HPV é o fator causal de 99,99% dos cânceres de colo de útero. Exceto aqueles tipos super raros, hereditários, de alteração genética predeterminada, mas para ter câncer de colo de útero tem que ter HPV, tá? E se a gente parar, só de pensar aqui, hoje que existe vacina de HPV, daqui a uns anos não é mais para isso acontecer, tá? Então, é um câncer que atualmente pode ter uma prevenção que já está começando a ter resultado agora os estudos de follow-up, de redução de incidência de câncer por conta do HPV, mas a gente consegue ter várias ações preventivas aqui sabendo disso, tá? Bom, como eu falei, a gente está num país que não é um país desenvolvido, então a gente estima aí, para cada ano, em 2018 e 2019, mais de 16 mil novos casos de câncer de colo de útero. Em termos globais, 70% dos casos de câncer, não de lesão precursora, de câncer de colo de útero, ocorrem em países com baixos níveis de desenvolvimento humano. Porque em países desenvolvidos, o rastreamento funciona e funciona muito bem. E a maioria dos óbitos, 90% dos óbitos, também acontecem em países com menos desenvolvimento, porque o tumor já é diagnosticado mais avançado, tá? Então, eu não quero que isso saia da cabeça de vocês. Câncer de colo de útero, HPV. Principal fator causal, infecção pelo HPV, que acontece do contato da pele ou mucosa contaminada. Sexo oral, sexo genital, nas preliminares, mão na região genital, mão na boca, tudo isso câncer pode causar transmissão para o HPV. Menina vagínica que não tem penetração, pode ter contato com HPV. A gente que trabalha com saúde da mulher, né? Então, não teve penetração, só brincou, pode ter HPV. Então, o contato é da mucosa ou oral ou genital, tá? Existem mais de 100 tipos de HPV, sendo que 40 podem infectar o trato genital, só que existem apenas 12 a 18 tipos oncogênicos. Hoje existem testes laboratoriais para ver se a gente está com HPV ativo no corpo, que fazem o painel gênico, oncogênico aqui. Só que os principais tipos de HPV que são relacionados ou com lesões precursoras ou com lesões benignas e com câncer são esses daqui. Os tipos 16 e 18 são responsáveis por 70% dos cânceres de colo de útero. E aqui, lesões benignas, 6 e 11, 90% dos casos de verrugas anogenitais. Existe teste de HPV também, só específico para esses. Existem alguns testes aí disponíveis nos laboratórios, tá? Qual que é o problema? HPV é extremamente frequente,
cerca de 85, 90% da população sexualmente ativa já foi contaminada por HPV. E por que não 80, 90% das mulheres têm câncer de colo de útero? Tá? A gente vai ver mais para frente. Por quê? 90% das vezes ele é eliminado até em 2 anos. O nosso sistema imunológico, na maioria das vezes, é capaz de identificar aquele HPV e combater. A gente já começa a imaginar que 90% das vezes a gente pode ter contato. O nosso sistema imunológico é capaz de destruir. Se eu for imunossuprimida, eu tenho maior risco de ter HPV. Quem que é imunossuprimido? HIV positivo, transplantado, quem tem doença autoimune, que toma medicação, tudo isso é uma população de risco para câncer de colo por conta da possível persistência do HPV. Então, quando tem o câncer, primeiro tem que ter tido contato com o tipo oncogênico e segundo, o nosso corpo não foi capaz de destruir. Então, persistência de um ou mais tipos de HPV oncogênico no organismo. Então, essa é a história natural, né? Aqui está tudo normal, tem o contato com HPV e em 2 anos ele regride espontaneamente, né? Nosso corpo é capaz de destruir. Às vezes ele permanece e evolui para uma lesão percussora, que isso aqui é totalmente diagnosticável pelo aquele exame simples, que é a citologia oncótica, que é mais popularmente conhecido como exame de Papa Nicolau. A gente consegue pegar antes de virar câncer, não precisa chegar aqui. O câncer de colo é o câncer ginecológico que é rastreável, então a gente não precisa ter câncer. Por isso que o país desenvolvido não tem tanto, porque o rastreamento é eficaz, tá? Teve lesão percussora, a gente vai ver mais pra frente qual que é a sequência, depende da idade, se já faz biópsia ou não, tá? Porque às vezes mesmo daqui, ele pode evoluir, voltar para uma anatomia normal, tá? Ou daqui, quando ele passa algum tempo, ele continua lá, faz a cirurgia, e se não faz a cirurgia, não faz o tratamento adequado, ele pode evoluir para câncer, tá? A gente já vai falar da sequência em relação a quando tem exame alterado. Então, a gente parar para pensar lá quais são os fatores de risco em vista dessa história natural da doença. Aqui que é mais fácil. Quantos mais parceiros sexuais eu tiver, mais contato com diferentes tipos de HPV eu vou ter, mais chance de eu ter um HPV oncogênico, contato. Tá? Imunossupressão, fator genético, naqueles casos mais raros, que não tem relação com HPV, mas mesmo a predisposição a não ter esse combate adequado do HPV. O tabagismo, que dificulta o sistema imunológico a combater o HPV. E 2 coisas aqui, que é a multiparidade e o início precoce da atividade sexual, porque eu já vou explicar por quê, tá? Por conta de uma coisa que chama aumento da exposição da zona de transformação na puberdade e na gravidez. O que é isso, tá? Então, vamos lá. Aqui dentro do útero, a gente tem um epitélio glandular, que é um epitélio, bem entre aspas, mais frágil, tá? Conforme a menina lá começa a entrar na puberdade, tem estímulo hormonal, que aumenta até um pouquinho de desenvolvimento desse útero, o útero ele vai mudando um pouquinho de conformação e essa camada interna glandular, ela vai se exteriorizando, tá? Ela vai se exteriorizando, formando aqui uma zona de transformação de epitélio glandular, que está vindo para fora, tem contato aqui com a superfície ácida da vagina e ela vai se tornando nessas células mais externas aqui da vagina, que são células escamosas, que é uma célula que está acostumada ali com aquele pH ácido, uma célula mais resistente. Aqui, entre essa regiãozinha glandular que saiu e essa região aqui mais escamosa, tem a zona de transformação, que são células metaplásicas, que elas estão se transformando, e o HPV adora grudar ali. Então, se eu tenho atividade sexual ou muitos parceiros sexuais, logo que eu entrei na puberdade, isso daqui ainda está muito frágil, o HPV adora grudar aqui. Na gravidez, também tem aumento dessa disposição dessa hora.
e o HPV adora grudar ali. Então, por isso que multiparidade, muitas gestações e início da atividade sexual mais precoce, logo no início da puberdade, aumenta o risco, aumenta a incidência de câncer de colo. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem parar, tá? Porque ninguém é muito aqui da gineco, é muita informação diferente, tá? Então aqui dá pra ver direitinho, tá? Dá até pra imaginar que essa pele, que essa mucosa aqui é mais frágil do que essa pele aqui de fora de tecido mais escamoso, tá? Então, o HPV gruda aqui, tá? E aumenta aí a incidência de câncer. Portador de diabetes? Diabetes não tem relação, Mas ele aumentar, sim. mas não tem com câncer de colo, não. A gente vai ver com câncer de endométrio que tem alguma coisa mais relacionada à parte hormonal, de lipídio, de acúmulo de gordura, mas aqui câncer de colo não tem relação. Aqui só para a gente ver a diferença das células, né? Aqui o tecido interno lá mais glandular, aqui aquela zona de transformação, né? As células metaplásicas e aqui as células mais escamosas, que são mais achatadinhas. Aqui é importante porque o câncer de colo, ele pode ser tanto de células escamosas quanto de células glandulares. E no Papa Nicolau, um Papa Nicolau bem colhido, ele tem que ter amostra dos três, tá? Às vezes faz o Papa Nicolau, não deu nada, mas isso aqui está sempre descrito lá no exame, que tipo de células que foram na amostra. A gente teve semana passada uma enfermeira do hospital com câncer de colo de útero extremamente avançado, a gente vai ver mais para frente que quando ele já está localmente avançado, nem faz mais cirurgia, já vai para radioquímio. E o Papa Nicolau dos últimos 2 anos normais, porque foi mal colhido. O câncer dela era glandular, não pegou, e ela fazia. Né? Então, é importante a gente já ter essa informação. Eu sempre falo que essas aulas de câncer ginecológico são importantes para a nossa vida, além de tudo. Mesmo que ninguém vai trabalhar com câncer ginecológico. Aqui, quantos por cento de nós somos mulheres? E quem não é mulher, tem mulher na família, tem mulher amiga. E isso aqui é extremamente importante. Quem de nós olha que célula que pegou no exame de Papa Nicolau? Ninguém. A maioria não. Né? Mas tem que ter os 3 tipos de célula para ser uma amostra bem colhida para a gente ficar tranquila. Tá? Voltando aqui naquela história natural da doença, esse gráfico aqui de baixo mostra o pico de incidência. Então, a história natural do câncer de colo, ela é bem arrastada. Então, tem o primeiro contato com HPV, vai aí uns 10, 15 anos para começar a ter as lesões percussoras. Tá? Então, vamos parar para pensar uma moça que teve primeiro contato sexual com 15 anos, 16 anos, vai começar a ter lesão percussora lá para os 30, 31. Ninguém precisa levantar a mão. Mas quem aqui tem mais de 30 e já tem filho? Qual que é o nosso problema, geralmente? Elas chegam aqui sem filho, porque a maternidade está sendo cada vez mais postergada e tem que fazer uma cirurgia. Se pega no estadio inicial, consegue preservar o útero, senão não. Né? Aí isso impacta também, quanto que isso impacta a qualidade de vida dessas mulheres que lá para frente não conseguem ter prole por conta de uma doença que poderia ser evitada, tá? Se o diagnóstico não for feito aqui na lesão percussora. Então, lógico. Me deixou curiosa. Você falou que demora muito, um certo tempo para se manifestar, para ter essa homogeneicidade, essa transformação. Mas a gente vê uma incidência grande de mulheres jovens, assim, a gente tem notado isso. Mas também as mulheres têm começado a ter contato sexual mais cedo. Né? Não, assim, não é normal ter, não é tão, até quando tem, às vezes a gente já pegou lá casos de adolescente. Quando tem muito nova, às vezes, mas quantos? 20 e poucos anos. Não, aí tudo bem, mas às vezes a gente já pegou menor de idade. Aí foi até acionado o conselho tutelar para ver se não teve um abuso na infância. Então a gente tem que pensar em tudo isso. Né? Mas assim, em média, dependendo da imunossupressão da pessoa, do sistema imunológico, pode ser um pouquinho antes. Mas menos de 20, menos de 18, aí a gente já tem que abrir. Talvez a exposição grande à própria vez, ou seja,
Sempre que tem admissão, a gente pergunta o número de parceiros sexuais. Aí ela fala 20, 40, nem sei quantos. Né? A médica lá do hospital às vezes fala assim, quem procura acha, né? Tentou tanto, não que procura acha, mas tentou tanto que uma hora você pega. Né? Então, quanto mais, às vezes você tem mais de um tipo oncogênico contato, aí sim. Mas o esperado é que comece o pico aqui, ó, lá para os 30 anos. Mas aqui, ó, aqui é onde começa a curva, né? O pico de incidência é lá uns 32, 33 anos. De lesão percussora um pouco antes. Mas ela pegou câncer ou lesão percussora? Câncer. Então já teve contato mais antes. Ou a história dela evoluiu mais rápido. Vista de tudo isso, o que a gente pode pensar em relação à prevenção, né? Agora a gente tem o trunfo da vacina do HPV. Pelo Ministério da Saúde, ela é aqui meninas de 9 a 13 anos. Os meninos também estão sendo imunizados a partir... Os meninos eu não me lembro se é 9 ou se é 11 anos. Porque não adianta você imunizar as meninas e os meninos continuarem transmitindo. Você imunizando os meninos, eles param de passar e aquelas meninas que não forem vacinadas pelo efeito rebanho, elas também estão sendo protegidas. Quem daqui sabia dessa relação tão direta do HPV com câncer? É uma informação que poucas pessoas sabem. Então, nós como agentes de saúde, como parte de uma equipe de saúde, temos também como essa função de informar, para que as pessoas entendam e para que possam se prevenir, tá? Distribuição de preservativos. Em relação à prevenção primária. Em relação à prevenção secundária, segundo o Ministério da Saúde, o preservativo, infelizmente, não protege 100% do contágio, porque às vezes o HPV está aqui na região da mucosa, aqui externa, tem secreção aqui na parte mais externa, e de pelo pubiano. Segundo o Ministério da Saúde, o preservativo masculino protege 80% só da transmissão e o feminino um pouquinho mais, mas como é pouco uso, eles não sabem. Vocês já viram o preservativo feminino? Que fica aquele anel para fora, então ele protege um pouquinho mais a região aqui de períneo, né? E protege um pouquinho mais. Então, mesmo o uso do preservativo não previne 100%. Como prevenção secundária, então, o rastreamento, que é o Papa Nicolau, que é um exame extremamente eficaz, quando bem feito, para pegar atipias e lesões precursoras, tá? Existem os testes do HPV, o SUS não faz o teste de HPV, tá? Os convênios, a grande maioria cobre, mas o SUS não faz o teste de HPV. E prevenção terciária aqui, então, tratar o câncer e as sequelas aqui do tratamento oncológico, tá? Mas, visto da história natural, a gente conseguiria prevenir. Como prevenção primária, então, a barreira mecânica, lembrando que não protege 100%. Os meninos são de 11 a 13. As meninas de 9 a 13, a vacinação. A gente pode atuar com informações sobre saúde sexual e reprodutiva. E o tabagismo aumenta a incidência. Mulheres que tiveram câncer de colo continuam fumando, tem mais recidiva. A gente lá no hospital, eu sou no Hospital São Paulo, que é o hospital da Unifesp, é bem próximo do Hospital do Rim, não sei se vocês conhecem. Então a gente tem muita transplantada aqui interna, né? E a gente sempre bate na tecla. E algumas fumam e tem recorrência, a gente bate na tecla que elas têm que parar de fumar, porque isso é um fator a mais para elas para ter a recidiva, tá? Mas assim, nenhuma medida de prevenção primária é 100% eficaz. A gente está aqui no Brasil muito aquém do esperado para vacinação. Quando teve a vacina, tiveram aqueles relatos de síncope, que não foram comprovados de ter relação com a vacina. Então, a vacina, a população ficou com medo, teve toda uma propaganda contra, aí, devido a questões religiosas, de que estimularia as meninas a ter atividade sexual, né? E o que se falava na época, que realmente era verdade, que ainda não tinha comprovação que prevenia câncer.
Por quê? Aqui a gente está desde 2014 tendo a vacina, mas lá fora, na Europa, já está faz tempo. E as pesquisas de follow-up, não tinha, imagina que a história natural é de 10, 15 anos, não tinha dado tempo ainda de ver se prevenia câncer. Mas quando começou aqui, já tinha saído várias pesquisas de que diminuiu a incidência de lesão percussora. Tá? E agora já começaram a sair pesquisas comprovando que diminui a incidência de câncer. Tá? Então a gente tem que ser super pró a vacinação da HPV e incentivar, dando orientação do quanto é importante para a prevenção. Né? Mas, como não é 100%, né, e a vacinação é só para os 2 principais tipos oncogênicos, então diminui bastante a incidência, mas tem outros tipos oncogênicos que não estão sendo cobertos, então não vai ser 100%. Né? A vacinação do SUS, na verdade, é a tetravalente, ela pega aqueles 2 tipos oncogênicos mais comuns e os 2 tipos de lesões benignas. Tá? Então, a gente tem que pensar no diagnóstico precoce, e o que é diagnóstico precoce é o Papa Nicolau, que também no Brasil a adesão é menor do que o esperado. Aqui foram 2 pesquisas feitas aqui, em 2 cidades do interior de São Paulo, que as mulheres não iam e eles foram investigar por que elas não compareciam ao exame. Né? Então, dificuldade de acesso aos serviços de saúde. Então, imagina que o posto abre das 7 às 5, a mulher trabalha ou tem que cuidar do neto. Então, é muito difícil para conseguir ir, falta de tempo, mas algumas coisas. Medo e vergonha de expor o corpo, dificuldade em discutir sexualidade. Vai passar... O médico ou o enfermeiro vai perguntar sobre o número de parceiros, idade da primeira relação, então as mulheres têm muita vergonha e dor durante o exame. Tá? Quem trabalha com disfunção sexual, que atende vaginismo, sabe que as meninas não conseguem fazer o exame especular para conseguir fazer o Papa Nicolau. Essa semana, até uma médica que trabalha com a gente lá no hospital falou que ela estava com uma paciente vagínica, ela estava com dificuldade de mandar, a menina fez 1 mês de fisiopélvica e conseguiu coletar o Papa. Mas a vagínica não tem penetração, mas ela tem contato com mucosa. Então, ela pode ter HPV e você não consegue avaliar porque ela entra no espasmo da musculatura pélvica. Então, será que a gente, como físio, melhorando isso, tudo aqui que está grifado, a gente não pode ser atuante na prevenção do câncer? Quem disse que físio não previne câncer? Tá? Então, a gente trabalhando aqui, a gente pode trabalhar em prevenção. Bom, o Papa Nicolau, o recomendado segundo o Ministério da Saúde, é que ele inicie a partir dos 25 anos, tá? Por que não antes? Porque antes dos 25 anos, quando as mulheres começam a ter relação sexual e geralmente tem mais parceiros, né, do que depois, ela vai ter contato com diversos tipos de HPV, às vezes elas têm algumas lesões, umas atipias que vão regredir e se ela faz o exame muito cedo, ela vai às vezes ser submetida a uma biópsia ou uma cirurgia diagnóstica, que eu vou falar das que tem mais para frente, sem necessidade de uma lesão que regrediria. Tá? Então, o benefício de fazer uma biópsia antes, ele é menor do que o risco e as consequências que isso possa ter. Então, recomendado pelo Ministério da Saúde é que faça a partir dos 25 anos, até os 65 anos, que a menina faz 2 exames consecutivos, os 2 deram negativos, pode fazer a cada 3 anos. Né? Se der alguma alteração, vai continuar fazendo anualmente até darem 2 exames negativos, aí depois pode fazer a cada 3 anos. Tá? Isso segundo o Ministério da Saúde. O Papa Nicolau, ele deve ser feito sozinho. Não é para fazer o Papa Nicolau e a colposcopia para todo mundo. A gente que está no sistema particular, aí muitas vezes sai do ginecologista já com Papa Nicolau e uma colposcopia pedida. Né? A colposcopia é para ser pedida só se tiver alguma alteração no Papa Nicolau. Tá? E é isso, a amostra tem que estar adequada, satisfatória, que deve conter células escamosas, glandulares e metaplásicas, tá? Porque às vezes tá ali na regiãozinha interninha ali do colo do útero e não pegou porque só veio célula escamosa, tá certo? Então,
Não sei se vocês lembram como que faz o exame, ou os homens que nunca fizeram, as meninas que nunca fizeram. É colocado um espéculo, tá? É visualizado lá o colo do útero, pega essa espátula aqui de aire, raspa em 360 todo o colo de útero. Tem duas formas de colocar, ou coloca numa placa, ou coloca no meio líquido. E depois entra com essa buchinha, com essa escovinha, e dá uma escovadinha ali na entradinha do colo do útero, que assim pega os dois tipos de célula, tá? Bom, o que pode vir de resultado, tá? A nomenclatura ela foi mudando ao longo dos anos, né? Antigamente eram em classes, mas hoje em dia pode ver normal, alterações benignas, então vem metaplasia, às vezes vem uma inflamação, atipias, que está aqui, a gente vai falar depois, lesão intraepitelial de baixo grau, lesão intraepitelial de alto grau, ou adenocarcinoma ou já carcinoma, tá? Essas atipias, elas podem ser de células escamosas, daquela região de fora, de células glandulares, daquelas células de dentro, ou de origem indefinida, tá? E o que se faz com esses resultados? Aqui está menor que 25 anos, não deveria nem colher, independente do que vier, segundo o Ministério da Saúde, não faz mais nada agora, tá? Mas, se veio uma lesão intraepitelial, perdão, uma atipia, dependendo da idade, ela repete em 6 ou em 12 meses. Aqui, ASC-US é atipia de região externa, de célula escamosa. Se vem uma atipia de célula glandular, ela já vai para colposcopia. E se vier de origem indefinida, ela vai para colposcopia. Por quê? Aquilo que eu falei, aquele caso daquela paciente que estava normal o exame e era glandular, era mais difícil de vir. Então, ela vai para a colposcopia porque, às vezes, eles têm que fazer uma raspagem com outro dispositivo maior durante a colposcopia para ver se não tem nada lá dentro, tá? Se já vier lesão intraepitelial, se for de baixo grau, ela volta lá e repete em 6 meses. Se vier de novo alterado, aí volta, faz colposcopia com ou sem biópsia ou com as cirurgias que eu vou falar mais pra frente. Deu lesão de alto grau, já vai para colposcopia. Vamos, tô falando de colposcopia, o que é? Vai lá, põe o espéculo, entra com um vídeo e vai ver o que tem lá dentro, tá? Aqui é um colo do útero normal, ele tem que estar rosadinho, com aquela zona de transformação, e ele pode ter lesão. Tá? As lesões iniciais, elas começam com um esbranquiçado, com os pontilhadinhos, parece uma afta grande ali na região do colo, tá? E pode ter até lesões mais extensas, tá? Deu alteração, lesão de baixo grau que se repetiu dali a 6 meses, ou lesão de alto grau, ou uma atipia, que eles falam que não pode descartar que seja invasão. Olhou, não tem lesão, olhou, tem lesão, eles vão biopsiar a lesão, tá? Como qualquer tumor, o tumor ele é sempre biopsiado na periferia, porque no centro é mais chance de ter necrose, e manda aquilo para análise. Se deu uma alteração glandular, eles, além de biopsiarem, em vez de biopsiarem, fazem uma raspagem aqui dessa regiãozinha do ósseo do útero ali, tá? Olha aqui um colo normal e um colo com lesão, tá? Aqui é uma lesão bem extensa, tá? Aqui a biópsia e a curetagem, que é esse exame quando é de alteração glandular, que eles tiram, fazem uma curetagem mesmo aqui dessa região. Quando tem uma lesão extensa, que eles querem ver se aquilo lá é só uma lesão percussora ou uma lesão diferenciar de uma lesão invasiva, eles podem fazer uma cirurgia diagnóstica, que é o CAF. Então, aqui é uma alcinha diatérmica, eles entram, isso aqui pode ser feito, geralmente é feito ambulatorialmente, sem anestesia, sem RAC, né? Faz uma anestesiazinha local e passa essa alcinha e tira uma tampinha do colo do útero. Então, tá vendo que aqui é uma lesão que é bastante extensa?
tira a lesão inteira com essa alcinha, ela já passa, já cauteriza, tá? Então, a CAF, que é a cirurgia de alta frequência, ela é feita para diagnosticar, ela também é feita para tratar. É lesão precursora, eu quero ter certeza que eu tirei tudo, eu quero ter certeza que toda essa lesão é realmente benigna, realmente precursora. Então, você tira e se não ficou nada, se não ficou margem, você já tratou, tá? Então, que eles chamam de diagnosticar e tratar. Existe uma outra cirurgia que, quando faz a raspagenzinha lá, deu célula típica. O câncer de colo, o tratamento das lesões de colo, elas são sempre vários procedimentos seguidos, tá? Então, veio uma lesão glandular, veio positiva para uma lesão de alto grau, uma lesão de baixo grau. Eu também posso fazer uma cirurgia para diagnosticar e tratar, que é um cone. Isso aqui é feito em centro cirúrgico, com anestesia com RAC, tá? E é feita com bisturi a fio. Então, tira um conezinho. Vocês lembram do corneto? Parece um cornetinho de cabeça para baixo. Por quê? Porque pega toda essa região glandular aqui, do ósseo do colo, do útero ali, para ver a mesma coisa. Se tudo que tinha realmente era precursor e se tirou tudo, diagnosticou e tratou. Tá? Depois que eles tiram o cone, cauteriza, isso aqui não toma ponto, cauteriza, ela fica com tampão, tira no dia seguinte e vai para casa. Um outro tipo de tratamento, quando biopsiou e tem certeza que é uma lesão benigna, é crioterapia, é queimar. Tá? Pega um dispositivo que cristaliza e queimou. Tá? Tipo uma cauterização extensa ali do colo do útero. Qual que é o problema aqui? Ele não é muito feito. Se tinha algum componente invasivo ali no meio, já era, não sei, eu não tenho peça para mandar para anatomopatológico. Então tem que ter muita certeza de que aquilo era benigno. Aqui fez a crio, vai cicatrizando, 2 semanas depois, 3 meses depois, 1 mês depois ficou a cicatriz ali. O CAF aqui dá para ver direitinho na imagem como que é. Aqui o colo do útero normal, passou, ficou uma zona cruenta aqui, queimadinha. Onde continuou sangrando, eles vão cauterizando e fica lá para a pecinha vai para o anatomopatológico, tá? O problema aqui do CAF, em relação ao cone, é que ali onde queimou a margem mais interna, né, mais proximal, se tiver chegando a doença ali, queimou. Não tem muito como saber se ficou muito longe ou não da margem, se tirou a lesão toda. Tá? Mas ele é bastante realizado quando realmente acha que é uma lesão precursora só. E aqui a cirurgia do cone. Aqui foi um cone bem curtinho, mas sai um conezinho mesmo e tira essa região glandular aqui interna. Então, as pacientes internam bastante para fazer a cirurgia. Então, o diagnóstico, ele vai ser, para ser fechado, ele vai ser sempre dessa peçazinha cirúrgica, tá? Tranquilo por enquanto até aqui? Bom, eu fiz lá a lesão, a cirurgia, o CAF, o cone, deu benigna, essa paciente vai ser acompanhada, a princípio de 6 em 6 meses, vai fazer o Papa Nicolau de novo, se deu alteração, às vezes ela faz um recaf, às vezes ela faz um recone, mas não deu nada, a vida que segue, tá? Veio uma doença invasiva, veio um carcinoma, tá? E agora, o que a gente vai fazer? O tratamento vai depender do estadiamento. Só é cirúrgico, só é operável o estadio inicial. Localmente avançado e metastático já não é operável, não é cirúrgico. E eu vou explicar por quê. Vocês vão ver que todos os cânceres ginecológicos, o estadiamento é bem parecido. Ou ele é restrito ao órgão, então, restrito ao colo aqui no caso, ele vai se espalhando por contiguidade e depois ele se espalha à distância, tá? Então, aqui no colo, se ele sobe pro corpo do útero, se ele desce para a vagina, se ele vai para os ligamentos aqui e se ele vai para o restante do corpo. Então, tratamento inicial, cirurgia ou radioquímio. É preferível a cirurgia porque a rádio tem bastante efeito deletério. Mas se já é localmente avançado, já saiu do colo do útero
pegou parametro é a face que envolve o útero, e ou linfonodo, já tem que fazer radioquímio, porque senão diminui, se não fizer radioquímio, diminui sobrevida. Só que fazer radioquímio mais cirurgia não aumenta a sobrevida e piora muito o prognóstico. Então, já saiu ali do colo do útero, foi para parametro ou linfonodo, radioquímio e meta-distância químio. Para a gente entender, então, o que é cada um, estadio inicial, que é o cirúrgico, tem que estar no colo do útero, ou pode ter pego um pouquinho o terço superior da vagina, mas sem invasão para parametro, sem sair pela lateral do colo do útero. Aí é operável. Mais que isso, ou um tumor maior que 4 centímetros, mesmo que restrito ao colo do útero, é localmente avançado, é radioquímio. Aí aqui já é radioquímio, e se tiver disseminação à distância, é quimioterapia, tá? Por quê? Por isso, porque a radioquímio associada à cirurgia, ela traz mais comorbidade e não aumenta a sobrevida. Mesmo a cirurgia, dependendo da extensão, tem diversos tipos de cirurgia, tá? Se é um tumor bem inicial, menor que 3 milímetros de profundidade, dá, a princípio, se a mulher tiver desejo reprodutivo, fazer um cone ampliado, essa mulher engravida, depois faz esterectomia, tá? Mas, em geral, é esterectomia. Já 1 a 2 já não tem conversa, ou é esterectomia, às vezes eles fazem a traquelectomia, que é retirada de todo o colo do útero, deixa a mulher engravidar, mas ela tem que ter ciência, ela tem que engravidar logo e depois ela vai voltar para tirar o restante. Tá? O problema, engravida sem o colo do útero, mantém a gestação muito menos do que se ela tivesse o colo do útero. Então, o paciente que faz traquelectomia, ou mesmo os pacientes que fazem um cone muito grande, elas têm até uma incidência parecida de gestação, mas elas perdem muito mais. Você tem que fazer cerclagem, costurar o colo do útero, mas elas muitas vezes não conseguem manter a gestação. E lembra a faixa etária do pico? Quem tem filho com a prole constituída com 32 anos? Pouca gente, né? É bem complicado. Se já é maior que 5 milímetros de profundidade, vai para a cirurgia que chama Vertaimegs, que é a esterectomia tipo C, eu vou mostrar um pouquinho cada um delas, que é uma cirurgia bem ampla. Então, a Vertaimegs tira útero inteiro, paramétrio, que são as fáscias laterais, terço superior de vagina e esvaziamento linfonodal. Qual que é o problema? Aqui nos paramétrios passa toda a inervação da bexiga. A paciente pode evoluir com bexiga neurogênica, e é bem comum, tá? 1B também, quando ele é maior que 2 centímetros, a paciente tanto faz em relação a prognóstico fazer a cirurgia ou fazer a radioquímio. Apesar da cirurgia ter esse comprometimento, essa possível lesão de inervação de bexiga, a radioquímio também pode lesar tudo e trazer outras comorbidades, que nem a estenose vaginal. A gente tem alguns casos bem tristes, recentes. A gente está com uma paciente que fez radioquímio, já está localmente avançada, ela teve uma retite actínica, o intestino dela parou de absorver tudo, então ela emagreceu demais. E agora ela está com uma fístula do intestino para a bexiga. Ela está saindo fezes pela urina e xixi pelo ânus e não tem o que fazer. Ela está sem condições clínicas de fazer uma colostomia, ela está praticamente paliada. Então, assim, a radiopélvica ela é bastante agressiva e ela pode trazer muitas comorbidades. Tá? Então, aqui se dá para operar ou fazer radioquímio, apesar da cirurgia ser agressiva, geralmente se opta por fazer a cirurgia. Tá? Aqui os tipos de cirurgia, o cone vocês já viram o que é. A traquelectomia é a retirada então de todo o colo do útero, tá? Então tira o colo, faz as cerclagens, porque se for manter o útero é porque a mulher quer engravidar depois, ela engravidou, volta para fazer a esterectomia. Em relação às esterectomias, os tipos de esterectomia. Esterectomia é retirada do útero, tá? Sempre que ver esterectomia é retirada do útero. Existe a esterectomia subtotal, com preservação do colo, lógico, no câncer de colo ela nunca vai ser utilizada. Em oncologia, geralmente ela não é utilizada, exceto no câncer de ovário. Vocês vão ver quando eu falar de câncer de ovário, a paciente
tem muita recidiva, e ela recidiva com ascite, com acúmulo de líquido na barriga. Se eles tiram o colo, ela forma ascite e a ascite sai pela vagina. Então, na cirurgia de ovário, quando eles têm que tirar tudo, geralmente eles preservam o colo por causa disso, porque se ela recidivar e fizer ascite, ela não fica vazando, e para os tumores da recidiva se implantarem no colo, não irem para a vagina, tá? Mas, em geral, na onco, se faz a esterectomia total, que é a retirada do útero e do colo. E tem a tipo C, que é a vertimegas, que é aquilo que eu falei. Tira o útero, todas as fáscias aqui de volta do útero, tira o terço superior da vagina e o megas, que é o complemento que tira o esvaziamento de linfonodo pélvico e paraórtico. Tá? Qual que é o problema? Toda a inervação da bexiga passa aqui pelo lado, pode ter lesão nervosa, a paciente pode evoluir para uma bexiga hiperativa ou uma bexiga hipoativa. Logo no começo é comum ter bexiga hipoativa, aquela paciente que tira sonda no urina, forma aqueles bexigomas, sonda, vai fazer urodinâmico, a reflexia, então a paciente tem que ficar meses se autossondando até ver para onde vai. Vocês não... A esteroscopia diagnóstico cirúrgico, ela é indicada também? Para colo não, ela é para endométrio. Para colo de útero não... Para endométrio sim. Então, tem algumas complicações da esteroscopia, mas aqui para colo de útero não. Então, essa paciente, geralmente no começo, ela pode evoluir com uma bexiga hipoativa e bexiga neurogênica pode virar qualquer coisa depois, né? Ela pode virar uma hiperatividade, aí depois, dependendo de como a paciente evolui, ela vai ter um tipo ou outro. Aqui só interessante para vocês entenderem a morbidade do esvaziamento paraórtico. Olha a aorta totalmente exposta, sem todos os linfonodos, então é uma cirurgia bem complicada, é um tempo cirúrgico bem amplo, tá? Que tem uma morbidade, a gente está no hospital escola, só que os residentes não fazem, quem geralmente acaba fazendo, os residentes acompanham, e a chefe da equipe sempre está junto na cirurgia de esvaziamento linfonodal, tá? Oi? Sim, sim. Pode, com linfedema. Então, localmente avançado, geralmente, então, vai fazer a radioquímio. A radioquímio, nesse caso, é diferente do que a gente está acostumado. Por exemplo, quem trabalha com mama, que aqui, primeiro faz a rádio, depois faz a químio, aqui é junto, porque é uma quimioterapia mais leve, que a gente chama de quimioterapia sensibilizante. A quimioterapia junto com a rádio, ela aumenta o efeito da rádio de resolução do tumor, tá? Então, a radioquímio, a rádio sempre é a teleterapia, que é aquela radioterapia externa, então são umas 20 sessões, são frações de 45 a 50, divididas em frações de 1,8 a 2, então dá mais ou menos umas 25 sessões, e uma vez por semana elas fazem a braquiterapia, que é a radioterapia interna. Concomitante, então, com a quimioterapia sensibilizante, que ela melhora aí o efeito da rádio, que é com cisplatina 40 semanalmente durante a tele. A BRAC, então, é uma alta dose que vai uma vez por semana. Ela é feita com inserção de um dispositivo e são de 3 a 6 frações durante também todo o processo da BRAC. Aqui é o dispositivo. Um dos motivos para, além de não aumentar sobrevida, fazer a cirurgia e fazer a rádio, é que se eu não tiver o colo do útero aqui, a radiação vai para a bexiga e vai para o intestino. Então, preservar o colo do útero também faz com que na BRAC não tenha tanto efeito nos outros órgãos, tá? Além de que também não aumenta a sobrevida. Aqui é metástase à distância, então geralmente faz só a químio com cisplatina, existem outros esquemas, mas o mais comum é a cisplatina. Aí, dependendo de cada caso, faz ou não a radioterapia associada, mas não é de praxe. Certo? Tudo bom? O câncer de colo é o que eu vou falar mais, agora a gente vai, os outros é menos, porque o de colo é o que mais, como é o que é rastreável, é o que mais a gente precisa saber de todo esse processo, tá? Endométrio, quem perguntou da esteroscopia cirúrgica. Então, endométrico aqui, a estimativa, 6.600 novos casos
para cada ano. O mais comum é o adenocarcinoma. E câncer de endométrio, a gente tem que vir à mente estrogênio. Tá? Geralmente ele é estrogênio dependente, que nem câncer de mama. A maioria dos tipos de câncer de mama são alimentados por estrogênio. Então, perfil da nossa paciente, né? Uma paciente com mais de 50 anos, na pós-menopausa, 95% também não é hereditária, é uma mutação esporádica, tá? Mas existem algumas síndromes genéticas que têm bastante elevado a incidência de câncer de endométrio. Então, síndrome de Lynch, 60% de risco, e a de Colden, 19% de risco. Aí, nesses casos, dá em mulheres mais jovens na pré-menopausa. Qual que é o sintoma do câncer de endométrio? Sangramento uterino anormal para aquelas mulheres que estão na pré-menopausa, então aumento do fluxo, escape entre uma menstruação e outra, e nas mulheres na pós-menopausa, sangramento, elas começam a sangrar depois de estar na menopausa, tá? Fator de risco, aí aqui sim, obesidade e diabetes. Por quê? Quando a gente entra na menopausa, o ovário para de produzir estrogênio. Por que a mulher vai ficando na menopausa vai ficando com aquela gordurinha aqui? Tá? Porque é o acúmulo, a fonte de estrogênio na pós-menopausa vem do tecido de gordura abdominal. A gente tem uma enzima que chama aromatase, que converte o androgênio que fica nas células de gordura em estrogênio e põe na circulação. Quanto mais obesa a mulher, mais fontes de estrogênio ela tá. Então, a obesidade na pós-menopausa, né, tem relação com o aumento do risco, porque tem mais estrogênio circulante, assim como aumenta o risco de câncer de mama. Tá? E aqui a gente entra naquele que eu falei, né? Então, imagina que a gente menstrua mês a mês, tem estrogênio, e não tem progesterona. Então, estrogênio sem contraposição de progesterona aumenta risco para câncer de endométrio. As mulheres estão engravidando mais tarde e tendo menos filhos. Nossos bisavós, sei lá, tinham 10, 15 filhos. Passavam a vida toda quase sem menstruar. Nós não, estamos tendo filho mais velhos e menos filhos, né? Então, esses ciclos que é ovulatórios, não é ovulatório. Esses ciclos ovulatórios constantes, estrogênio sem contraposição de progesterona, aumenta o risco aí. Então, menopausa precoce, menarca precoce, menopausa tardia, não engravidar, aumenta risco, tá? E tem uma medicação para câncer de mama que chama tamoxifeno, que é uma medicação que age na periferia. Então, a mulher que ainda menstrua, o tamoxifeno, ele é uma medicação que não deixa as células da mama, ele faz com que as células da mama não absorvam aquele estrogênio circulante, ele tem um efeito negativo na mama, mas ele tem um efeito oposto no endométrio. Ele faz com que as células do endométrio absorvam mais ainda o estrogênio. Então, mulheres com câncer de mama que estão tomando tamoxifeno têm um risco a mais de ter câncer de endométrio, tá? A gente tem vários casos lá da paciente que está tomando tamoxifeno, começa com sangramento, aí vê o endométrio está espessado e tem que parar com o tamoxifeno. Bom, aqui um câncer de endométrio bem grande aqui, né? Bem avançado. Então, o que é sintoma? Sangramento vaginal na pós-menopausa ou irregularidade menstrual. Estadios mais avançados, então, dor abdominopélvica, aumento da dor abdominal, mas o principal sintoma é esse sangramento. Aí a mulher teve um sangramento na pós-menopausa, aumento do fluxo ou alteração do fluxo menstrual, o que se faz? Faz a esteroscopia diagnóstica. Então, entra com um vídeo lá no colo do útero para ver como que tá. Tá? Na verdade, antes de fazer isso, faz ultrassom e vê como que é a espessura do endométrio, né? Mulher na pós-menopausa, o esperado é que o endométrio tenha até 5 milímetros. Tá? Então, se o endométrio está abaixo de 5 milímetros, mesmo com sangramento anormal, a priori não faz o exame, repete, porque a própria atrofia do endométrio ela pode causar um pouco de sangramento. Mas fez a ultrassom, deu maior que 5 milímetros, aí faz a esteroscopia, ou deu menos que 5 milímetros, mas isso se perpetua ali ao longo dos meses, aí ela faz a esteroscopia cirúrgica. Então, entra com vídeo e colhe uma biópsia ali do endométrio. Cirúrgica não, diagnóstica. Por que é tão demorada a cirurgia quando é diagnosticado a mulher com endometriose? Endometriose?
O diagnóstico da endometriose ele só fecha com a cirurgia mesmo, né? Depois para ter certeza. Na verdade, a endometriose, ela tem pesquisa que fala que o diagnóstico ele é retardado em 10 anos, porque o sistema não está, agora que se fala mais de endometriose, né? Mas o sistema não está, porque quais são os sintomas de endometriose? Cólica menstrual, então dismenorreia progressiva, que não melhora com medicação. As meninas chegam no ginecologista, fala que é normal ter dor, né? Então, dismenorreia, infertilidade, e às vezes a gente está tentando engravidar mais tarde, está demorando mais para diagnosticar. O avanço da demora da cirurgia, ela pode avançar para um câncer também. De endométrio, não. Quer dizer, tem um pouquinho de... que aumenta um pouco. Na verdade, tem relato com câncer de ovário, na verdade. Não com de endométrio. Pacientes que têm endometriose têm um pouquinho mais de incidência de câncer de endométrio, porque está proliferando mais, mas a endometriose geralmente, ela cai ali, o lugar que mais cai é na fossa ovárica. E a gente vai ver que o câncer de ovário, a principal hipótese causal é a inflamação. E aumenta também a incidência de câncer de ovário. Mas isso, o diagnóstico é tardio, às vezes já está tudo tomado, a cirurgia da endometriose é bem parecida com a cirurgia de câncer de ovário, são cirurgias super agressivas, às vezes ela evolui com colostomia, porque o diagnóstico é feito tardiamente. Por toda a dificuldade e ainda o preconceito que tem de que mulher é poliqueixosa, que é normal, mas existe muito déficit ainda de diagnóstico. Bom, fez lá a esteroscopia, tá? Deu câncer, tratamento. O estadiamento, ele só vai também vir depois da cirurgia. Tratamento de câncer de endométrio, gente, tem que tirar o útero, não tem jeito. Tá lá dentro do endométrio, tá? No estadio inicial, aqui, que ainda tá dentro do endométrio, o que vai diferenciar entre ser menos ou maior é quanto de invasão que aquele tumor tem. Então, se ele invadiu menos que 50% do miométrio, que é a camada muscular, ele é o estadiozinho menos avançado. Se ele invadiu mais que 50% do miométrio, ele já aumenta o estadio, aí vai caindo naquele mesmo. Pega a parede pélvica, pega linfonodo, pega a vagina, isso vai aumentando o estadiamento. O tratamento, então, é sempre cirurgia, esterectomia, anexectomia, linfonodectomia também, uma cirurgia grande, tá? Além da cirurgia, ele pode ou não fazer radioquímio, aí depende de várias coisas. Então, depende do estadio, mas depende também do grau tumoral. Quanto mais diferenciada a célula, menos diferenciada a célula for. Lembra que a célulazinha vai mudando de forma? Quanto menos ela parecer com a célula inicial, pior o prognóstico. Então, tudo isso vai interferir se ela vai fazer também braque ou quimio. Então, essa paciente ela pode fazer a cirurgia e braque quimio. Então, ela vai ter muitas comorbidades associadas ali. Tá certo? Vamos lá, câncer de ovário. Câncer de ovário é bem raro aqui, ó, 6.000 casos, só que é um dos cânceres ginecológicos que mais matam. Por quê? Porque geralmente ele é diagnosticado bem tardiamente. Porque infelizmente não existe rastreamento para ele, tá? Geralmente são cânceres que crescem muito rápido e em 3 meses uma mulher que não tinha nada tá com tumor imenso, que vocês vão ver a foto de um tumor nosso lá da enfermaria. Tem diversos tipos, seria uma aula de 10 horas só para falar de câncer de ovário. Os mais comuns são os epiteliais, mas tem diversos tipos. Os germinativos são bem diferentes, porque eles são de células germinativas, então às vezes tem dente no tumor, tem cabelo, tá? Mas a maioria quando é assim, eles são mais benignos. Os mais comuns e os mais agressivos são os epiteliais, tá? Que é aqui dessa região do epitélio do ovário. É um tumor que ele pode dar em qualquer idade, tá? Dependendo do tipo, mas os epiteliais, eles geralmente estão ali também, aquela mulher que tem uns 40 anos, tá? 70% das vezes ele é diagnosticado quando ele já ultrapassou os limites da pelve. E nesses casos, a sobrevida em 5 anos é de 25%, é uma mortalidade super alta, tá?
prevalência maior aqui na pós-menopausa. Qual que é a hipótese? A gente ovula mês a mês, né? Então, a gente ovula, estoura lá um ovócito que sai e vai para a tuba. Que esses microtraumas de ovulação, eles podem causar uma mutação, né? De tanto ter trauma ali, tem a carcinogênese, aquela célula vai começar a se dividir diferentemente e vai virar um tumor, tá? Então, se a gente parar para pensar isso, mesma coisa. Quanto menos engravidar, quanto mais ovulação tiver, maior o risco. Então, o que aumenta a incidência? Menarca precoce, menopausa tardia, nuliparidade, obesidade por conta do estímulo ovulatório, a endometriose, porque a endometriose, a maior incidência é começar ali na fossa ovárica, e isso aumenta a inflamação e aumenta risco, e fatores genéticos, né? Fatores de proteção, então, seria a gravidez, a amamentação, os anticoncepcionais de estrogênio e progesterona e a cirurgia. Então, aquelas pacientes que têm mutação de BRCA, que nem Angelina Jolie, todo mundo conhece o caso da Angelina Jolie, ela tinha mutação de BRCA1 e BRCA2. Ela tirou primeiro as 2 mamas, depois ela fez oforectomia, porque a mama, aqui não tem rastreamento, a mama ainda tem. Então não adianta só tirar a mama. Então ela tirou os 2 ovários, o problema é que ela entra numa menopausa intensa, precoce e não pode repor, né? Bom, a maioria das pacientes é assintomática ou os sintomas são muito inespecíficos. Uma congestão, uma indigestão, uma sensação de empachamento, que no dia a dia, quem de nós não tem isso toda semana, todo mês, sei lá, a cada 2 meses e não se preocupa, né? Então, são sintomas que são inespecíficos e um tumor de crescimento exacerbado. A chefe da enfermaria, ela sempre conta essa história da tia dela, que a tia dela teve uma apendicite. O professor dela, porque ela é de outra cidade, fez a cirurgia por vídeo, fez todo o inventário da cavidade pélvica, filmou os ovários, lindos, bonitinhos. 3 meses depois, ela estava com um tumor imenso, metastático. E é isso que a gente vê na enfermaria. Tumores de crescimento super rápido, elas chegam pra gente com a barriga super grande, pelo tumor, pela ascite associada, e quando vai ver já é um estadio bem avançado, tá? Bom, o estadiamento está aqui, é bem difícil pegar aqui no comecinho, geralmente ele é bilateral, né? Mas quando o estadiamento 1A seria de um lado só, mas geralmente é bilateral e já está bem avançado, tá? A cirurgia também é para estadiar e para tratar. O ovário não dá para biopsiar, o ovário descama muito, e se biopsiar, quando o tumor, aqui tá isso, quando o tumor ele está dentro da cápsula, ele é um estadio. Quando a cápsula rompe, ele é outro estadio. Se biopsiar e é câncer, aumenta o estadiamento. Então, essas pacientes geralmente vão para a cirurgia para diagnosticar e abre, vê, às vezes a massa é tão grande que não consegue definir se é de 1, se é de 2, de que ovário que é. Então abre, tira a massa e vê o que tem lá dentro, tá? Uma das características do câncer de ovário chama carcinomatose. Além do tumor ser bem grande, tem vários pontinhos. Como o ovário é um órgão que descama muito, essas células que descamaram vão se implantando em tudo. Então, implanta no peritônio, implanta na cúpula diafragmática, né? E que isso chama carcinomatose. A cirurgia ideal é tirar tudo, não fica nada macroscópico, não fica nada maior que 1 centímetro. Na verdade, que isso é a cirurgia de citorredução. Citorredução completa quando não fica nada macroscópico, citorredução ótima quando não fica nada maior que 1 centímetro, e subótima quando fica alguma coisa. Então, vamos supor, tem uma implantação de carcinoma na aorta, não dá para tirar. Então, eles abrem e tiram tudo que não for vital, né? E se ficar maior que 1 centímetro, o prognóstico já não é bom nesse estadio. Se ficar alguma coisa, o prognóstico é pior ainda, tá? Então, aqui, ó, é uma paciente nossa. Olha como que ela chegou. Isso aqui, gente, a bexiga aqui, isso aqui é o tumor de ovário. Crescimento em 3, 4 meses, tá? Então, geralmente é um tumor super avançado. Não adianta rastrear, né? Fazer ultrassom transvaginal todo ano. Essa história de que a senhora que fez a cirurgia por vídeo, o ovário estava normal,
e 3 meses depois estava com estadio avançado, não é rastreável, geralmente chega assim pra gente, tá? Então é uma paciente que vai chegar pra gente emagrecida, porque nesses meses ela perde 8, 10 quilos, debilitada, às vezes, imagina para respirar aqui, às vezes ela chega com dispneia, por conta de bloqueio mecânico do diafragma, às vezes ela está com derrame pleural. A gente teve uma paciente que paliou, que morreu com a gente lá na enfermaria, pela obstrução aqui, ela ficou com um linfedema absurdo até tórax aqui, e ela estava em condições de operar. Mas geralmente as pacientes operam, tá? O tratamento então é cirúrgico. Quando por algum motivo já diagnostica, faz a biópsia ou de um líquido pleural, ou que já sabe o tipo do câncer antes da cirurgia, pode fazer quimio, cirurgia, ou geralmente a quimio são 6 ciclos, né? Então ou faz 3 ciclos, cirurgia, 3 ciclos, ou 6 ciclos e a cirurgia, mas a maioria das vezes faz a cirurgia primeiro, tá? E aqui vai tirar tudo, aqui não dá dando para ver, mas tem vários implantezinhos aqui, ó, que são as carcinomatoses, tá? E tem que tirar tudo, então é uma cirurgia bem extensa. Tá acabando, vulva e vagina, a gente já vai falar da físio. Câncer de vulva e vagina. Então, lembrando, vulva, parte interna, vagina, parte interna. São doenças mais raras, que dá em idades avançadas. Problema, cirurgias bem mutiladoras. É bem complicado o tratamento do câncer de vulva e vagina, mas geralmente são idosas, apesar de poder ocorrer em idades mais jovens, tá? Então, a maioria maior de 70 anos também tem relação com HPV, tá? Fator de risco. Então, imunodeprimidas têm idades mais jovens. Ter tido doença benigna ali na vulva. Então, se a gente parar para pensar, tudo que é inflamação repetitiva pode aumentar a incidência, tá? História prévia de câncer cervical, porque o fator de risco é o mesmo do câncer de colo, né? Então, todas as inflamações que tem repetitivas pode aumentar a incidência. O que tem de sintoma, né? Então, na vulva, aqui, coceira, uma lesão, aquela fotinho lá do câncer de colo, aquela alteração que parece uma afta, pode dar ali. Então, um prurido, uma úlcera, ou um sangramento ali que não está associado ao período menstrual na vulva, né? E na vagina, não tinha dor na relação, começa a ter um corrimento vaginal anormal, um sangramento, principalmente pós-coito, pode dar sintoma, e lógico, em estadios avançados pode dar alteração em sistema urinário digestivo. Aqui, ó, dá pra ver, parece uma aftazinha aqui, tá? No estágio bem inicial. Aqui o de vagina, mas tem mais fotos aqui para ver. Essa foto dá para ver melhor. Alteração da coloração. E aqui já uma lesão mesmo, maior. Então, às vezes, idosa. A gente tem bastante caso lá de idosa que só, lógico, começa aqui, só que a família percebe quando começa a cheirar mal, porque elas não mostram, né? E aí chega, já está no estágio mais avançado, tá? O que mais vai identificar é o odor? Nesse caso, sim. Ela poderia ver, né? Mas nesses casos avançados, muitas vezes acontece de que a família começa a sentir o cheiro, aí que vai ver o que é. Mesmo de mama, a gente tem casos assim, até paciente jovem. Aqui uma lesão, ó, uma alteração que parece uma afta, e aqui já é uma lesão mais sangrante. Tá? Aquilo lá é vulva, aqui de vagina. Bom, o estadiamento é a mesma coisa, ou restrito ao órgão, ou com invasão para órgãos adjacentes ou à distância. E são bem raros, tá? Eles são tumores bem raros e não tem grandes clinical trials de falar qual que é o melhor tratamento. Então, o tratamento ele vai ser bem individualizado, até porque são geralmente idosas, tem que ver o custo-benefício de cada tipo de tratamento, tá? Em relação, aqui é o estadiamento, né? O tratamento, então, cirurgia ou radiopelve. A cirurgia de vulva é a vulvectomia. Então, geralmente é feita com esvaziamento linfonodal. Então, vai depender da lesão. Se a lesão está só de um lado, pode fazer uma hemivulvectomia ou uma vulvectomia total. Tá? Tira a pele, tira bastante tecido gorduroso e sutura, tá? Então, imagina, essa vulva ficou bem fechada, mas o quanto que isso não altera se essa paciente, por exemplo, tiver vida sexual ativa. Tá? Aqui a cirurgia da vagina,
tira lá a mucosa vaginal e sutura. Também faz com a linfadenectomia. Né? Então, essa paciente ela vai ter bastante alteração, é uma cirurgia bem mutiladora, né? Que apesar da incidência ser alta em pacientes jovens, lá a gente costuma ter mais pacientes idosos, a gente costuma ter, às vezes, pacientes jovens por conta do Hospital do Rim das imunossuprimidas. Então, bom, agora vamos falar da parte boa. Já foi bastante denso toda essa introdução. E a gente, o que pode fazer? Desconfigurou aqui, tá? Vamos falar primeiro o que a gente pode fazer na atenção básica. A gente não tem que pensar só em sequela. Será que a gente não pode interferir no diagnóstico precoce, na prevenção dessas doenças, tá? Então, a gente, como fisioterapeuta, a gente tem que conhecer toda essa epidemiologia, padrão de progressão, fatores de risco, formas de prevenção e de rastreamento para orientar tanto a equipe de saúde quanto a população. Então, a gente tem que falar sobre a problemática do diagnóstico tardio do câncer ginecológico. Não é para morrer tanta gente, não é para tanta gente ter câncer de colo. Por que as mulheres não vão? Será que se a gente, como físio, não pode discutir sobre anatomia, sobre autoconhecimento, né, sobre os fatores de risco familiar, sobre os sintomas dos cânceres ginecológicos, visando um diagnóstico precoce? E aqui a coleguinha que perguntou de endometriose, será que a gente, como físio, não pode fazer com que o diagnóstico seja mais recente? Né, orientar, peraí, essa cólica que não melhora não é normal. Tudo bem, é normal ter cólica, mas é normal ter cólica que não melhora e que a cada mês está pior. Isso é um dos principais sintomas de endometriose. Né? Sobre o uso do preservativo, sobre a importância da vacinação do HPV, sobre a importância do rastreio, e aqui, principalmente nas mulheres de disfunção sexual, a gente consegue atuar com que ela consiga fazer o exame. Né? E aqui em relação à orientação, em relação à intervenção é isso, grupos de orientação sobre atividade sexual. Quando eu trabalhava no posto lá em Pinheiros, Tânia, eu trabalhava num posto antes de passar no concurso da Unifesp, né? Eu trabalhei 11 anos no estado. Eu montei, na verdade, o estado tinha um programa chamado Programa Hábitos Saudáveis, que era feito para os funcionários. E eu coordenei um programa durante 3 anos e eu coloquei para as funcionárias orientação sobre assoalho pélvico, sobre tudo isso. As funcionárias não sabiam. Tinha psicóloga que tinha aversão, eu falava de coletor vaginal, falava de outras coisas, tinha aversão. Então, para ver quanto que isso aqui é tabu e como a gente, como físio pélvico, físio da saúde da mulher, é capaz de interferir e melhorar isso. Tá? Então, grupos de orientação sobre anatomia e fisiologia, trabalho de consciência perineal, tratando a dor pélvica, essa mulher consegue fazer o exame preventivo e consegue diagnosticar uma lesão percussora, e mudanças de hábitos de vida. Então, a gente viu que a obesidade tem relação, que tabagismo tem relação, a gente como físio pode trabalhar aqui também, certo? Bom, aqui Eu queria te perguntar sobre câncer de endométrio, né, que falou que a maioria das mulheres que apresentam é pós-menopausa, não é? Mas mulheres jovens aparecem também, Pode. assim, após, quando a mulher tem síndrome do ovário policístico, que é uma coisa que é comum. Do ovário policístico, deixa eu só lembrar, o ovário policístico ele diminui, geralmente ele tem ciclos anovulatórios, então tem menor exposição do estrogênio, ele é o contrário, ele até diminui um pouquinho do risco, porque ele diminui esses ciclos de estrogênio. Muita gente falando assim, que como muitas mulheres ficam sem menstruar, aquela descamação no polo. Não, isso não tem relação. Pode gerar câncer. Não, isso não tem relação. Até essa é uma pergunta que os residentes costumam fazer lá. E é o contrário, porque como elas não ovulam, elas têm menos esses estímulos de estrogênio mensal. E tem até menos risco. Não, de não descamar, não, porque nem forma. Nem forma. Imagina. Bom, o próprio câncer ginecológico, ele já pode trazer alterações que a gente, como fisioterapeuta, tem que saber para tratar. Então, pacientes oncológicos já têm uma incidência alta de TVP e TEP. Pacientes de câncer ginecológico, mais ainda. A gente tem, mesmo tendo todas as medidas lá que a gente tem de prevenção, a gente tem uma incidência razoável de TVP e TEP na enfermaria. Essas pacientes podem ter sangramento uterino normal. A gente tem paciente de câncer de endométrio que chega para a gente com HB de 6, de 5,
tá? De tanto sangramento que ela tem. Então, ela é uma paciente que ela pode chegar para a enfermaria pra gente já com essa alteração. Lógico, ela vai receber sangue antes de operar, ela nunca vai operar com HBDs, tá? Mas ela vai chegar pra gente já com essa condição. Náuseas e vômitos, especialmente as pacientes de câncer de ovário, que aquelas massas, elas não conseguem comer por conta de obstrução mecânica mesmo. Por conta da própria da saída de células que vão trombosar. Desnutrição, então, principalmente as pacientes de câncer de ovário que não conseguem comer, com aquelas perdas ponderais de 10 quilos, ascite neoplásica, também e derrame pleural. Qualquer tipo de câncer, mas a de câncer de ovário tem bastante, obstrução do trato urinário. Então, se é um tumor localmente avançado, então, às vezes a paciente já tem repercussão, quando tem compressão de ureter, já tem alteração renal. Ou mesmo de uretra ou de hiperatividade por conta de estar irritando a bexiga. Síndrome de compressão medular é mais raro ter, mas a gente pode ter. Fazer um merchandising do nosso livro da BFO. A Marchon é a Renata Marchon, que foi a autora principal do livro, do manual de oncologia ginecológica da BFO. Tem bastante coisa legal no manual, é interessante quem for trabalhar na área ter. Bom, aqui são complicações relacionadas ao próprio câncer, complicações relacionadas ao tratamento. Então, dor, distúrbios respiratórios, distúrbios cardiovasculares por conta da químio, disfunções pélvicas, disfunções sexuais, linfedema, estenose, náusea, aqui a cardiotoxicidade, miolitoxicidade, mucosite. Então, o próprio câncer pode causar alterações, o tratamento pode causar alterações, né? Essa paciente vai chegar para a gente no hospital, tá? Então, já podendo trazer todas essas alterações aí que eu falei. A gente tem alguns perfis que a gente espera, lógico, medicina nada é exato, sempre tem a exceção à regra, mas a gente tem alguns perfis do que a gente vai receber na enfermaria. Então, as pacientes de ovário, aquilo, elas costumam chegar bem debilitadas porque elas têm uma massa grande crescendo aí, então elas podem ter dispneia, geralmente elas estão ascíticas, elas estão com perda ponderal, então elas chegam mais debilitadas. Principalmente as pacientes de endométrio, que pode ter sangramento, então às vezes elas chegam com uma anemia bem importante. E as pacientes de vulva e vagina, que são pacientes geralmente mais idosas, tá? Quando a gente parar para pensar naquela paciente, aquela cirurgia de vulva, tá? Tá tudo suturado ali. Um dos principais cuidados, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Eu coloquei aqui. Os principais cuidados que a gente tem que tomar com essa paciente, ela não pode abduzir a perna no pós-operatório. Então, é uma senhorinha que vai estar deitada e ela também não consegue ficar sentada há muito tempo. Ela ou está deitada ou ela está em pé. E ela vai ter que se mover de bloquinho assim para levantar e andar aqui, né? Então, a gente tem que trabalhar bastante a parte, prestar atenção na parte pulmonar, na parte vascular, para essa paciente não fazer trombose, mas a gente tem que tirar ela da cama também, mas tendo esses cuidados, tá? Bom, o ideal é que a gente faça uma avaliação pré-operatória, né? Eu estou todos os dias lá na enfermaria, então elas internam, eu sempre consigo avaliá-las antes delas operarem, porque as cirurgias são de quarta, então de terça eu estou lá. Atenção a essas complicações inerentes ao próprio tumor. Existem várias escalas de funcionalidade que a gente pode usar no hospital. Eu uso essa, mas existem várias outras escalas, né? E no hospital que a gente tem que pensar, prevenção do imobilismo, tá? Depois da cirurgia, visando uma mobilização precoce, prevenção de complicações respiratórias, manejo da dor e atenção aos sintomas de retenção urinária, constipação. A gente, na fisio, aqui toda a equipe tem que pensar, a enfermagem, lógico, tá atenta a isso. Mas a gente da fisio também, urinou? Urinei. Mas a gente sabe a neurofisiologia da micção. Urinou como? Saiu jato? A gente tem uma paciente, na verdade é uma colega fisio que está internada, por câncer de intestino. Ela urinou, foi para casa. Só que o urinar dela tinha sido uns gotejamentos. Então ela não urinou. Provavelmente ela está com uma lesão de plexo pélvico, essa paciente, ela está com a bexiga hipoativa a reflexo. Então, a gente tem que ver como que é a qualidade dessa parte aqui. O paciente não vai evacuar antes de ir embora, ela está em jejum, né? Ela está num ambiente que não está acostumado, mas a gente tem que prestar atenção em ruído aéreo, para ver se ela não está com ilho paralítico, se está soltando gases, tá?
Aqui, eu trouxe para vocês a nossa enfermaria lá de gineco. Depois, se vocês quiserem, tem um e-mail no final, eu mando esses artigos para vocês. A gente tem um protocolo bem legal de mobilização precoce, tá? A doutora Gabriela, ela foi a tese de doutorado dela, ela é a atual chefe da nossa enfermaria. Qual que foi o trabalho dela? Tem uns estudos internacionais na verdade, de condutas cirúrgicas, e ela, o estudo europeu que chama ERAS, ela aplicou para as pacientes de enfermaria ginecológica. Então, teve uma fase pré-estudo, que eles só avaliaram, não falaram para nenhum profissional de saúde o que estava acontecendo, avaliaram. Depois teve uma segunda fase, que foi de implantação, foi treinada toda a equipe de implantação do protocolo, e uma terceira fase que não era tão... o protocolo já instalado deu continuidade para ver o que acontecia, né? Então, aqui está pequenininho, mas o que é basicamente, né? Controle de fluidos, de hidratação, não ficar dando soro, então era indiscriminado, aquelas pacientes voltavam da cirurgia com um monte de soro, isso não precisa, tá? Profilaxia para TVP, manejo da dor, a hidratação, preparo do intestino para evitar gases, então tudo isso foi diagnosticado, tudo que estava errado e foi revisto. E o jejum. O que vocês acham que é o ideal de ter jejum? Quantas horas é preciso ter jejum para a cirurgia? Para tudo? Sólido, líquido? Tá. O que é o preconizado que deveria ser em todos os hospitais, segundo ERAS? Jejum para sólido, 8 horas, mas para líquido lá fora, 2 horas. Aqui a gente conseguiu, eu não estava aqui nessa época, eles conseguiram convencer os anestesistas a deixar um jejum de líquido de 4 horas. Então, 4 horas antes da cirurgia, os pacientes que não são diabéticos, tomam um chá bem açucarado. Tá? Por quê? Foi visto, porque o que fala? Não pode tomar nada porque broncoaspira. As pacientes que tomam esses líquidos 2 horas, até 2 horas antes da cirurgia, teve um estudo lá fora que eles fizeram tomografia antes de intubar. Elas tinham menos conteúdo gástrico do que as pacientes que ficaram 8, 10 horas de jejum total. Por quê? Tomou o líquido, estimula o peristaltismo, não fica resíduo. Tá? Fora que esse líquido, esse açúcar, ajuda na recuperação, ajuda também no intestino funcionar depois da cirurgia, o que diminui náusea e vômitos, diminui dor, ela levanta mais cedo, anda mais cedo e vai para casa mais cedo, tá? Então, eles mudaram todas essas condutas. Em relação a gente, aqui entrou a deambulação, que não era estimulada antes, depois foi estimulada. Então, nossas pacientes que fazem cirurgia sem RAC são orientadas a levantar 6 horas depois da cirurgia, desde que tenham condições clínicas, lógico. E no primeiro dia, elas devem ficar pelo menos 2 horas do dia sem estar na posição deitada, sentadas, tá? Então, a gente tenta estimular com que elas levantem da cama o quanto antes. No estudo da Gabriela, do geral, né, eles viram que depois da instituição do protocolo teve melhora do manejo da dor e dos sintomas gastrointestinais. E as pacientes tinham menos dor, náuseas e vômitos e ficaram menos tempo internadas. No geral, diminuiu pouco, diminuiu 1 hora só do tempo de internação. Só que lá a gente opera num dia, sai no outro, opera num dia, sai no outro. Nas pacientes de internação mais longa, diminuiu em até 6 horas o tempo de internação com o protocolo. Ah, mas o que são 6 horas? Para um hospital nosso que às vezes cancela a cirurgia porque não tem vaga, você consegue operar mais, tá? Você tira a paciente da fila cirúrgica. E aqui, a doutora Hebe, foi a defesa do doutorado dela. Na época, a Maiara, que ficava no lugar que eu estou, nem foi lá no hospital, a Maiara, quando eu entrei na Unifesp, eu não fui direto para lá, eu fui para uma UTI de clínica médica, porque a Maiara estava lá, a Maiara pediu demissão e eu acabei indo lá para a gineco. Que é o protocolo da Físio, que esse projeto chama Origami. Tá, que é o nosso ERAS, né? Nosso projeto Origami. Então, o que a gente faz? A gente vai no pré-operatório, fala para a paciente, se ela tiver dúvida, a gente, junto com o médico, explica todo o procedimento que ela vai passar e fala para a paciente, assim que ela voltar da anestesia, para ela já se movimentar e que ela vai levantar o quanto antes, depois das 6 horas, lógico, desde que ela tenha condições clínicas, tá? Então,
a gente chega, né, deu o tempo dela levantar, ver os exames laboratoriais, ver se ela está bem, ver a frequência respiratória, pressão, frequência cardíaca, lógico. A enfermagem viu tudo isso, a gente está sempre em contato com eles, vê se a paciente não está apresentando náusea e a gente vai levantando o decúbito da paciente e deixa ela 30 minutos, pelo menos, em decúbito maior que 60 graus. Ficou bem, senta a paciente por 3 minutos na beira da cama, ficou bem, levanta e anda com a paciente no corredor. Tá? Então, a gente tira a paciente da cama o quanto antes. Tá? Essa mobilização, segundo a avaliação da pesquisa aqui, depois da implantação do protocolo, as pacientes demoravam, em média, 16 horas para deambular e diminuiu aí 3 horas, tá? Um dos problemas é que na época do estudo e hoje também só tem um fisioterapeuta na enfermaria, só tem eu das 8 às 2. Então, a enfermagem ajuda a gente com essa parte à tarde, né? E as pacientes, aqui reduziu o tempo de internação de 77 para 72 horas. E na fase 3, que é a fase só de observação, 60 horas de tempo de média de internação das pacientes que entraram no estudo dela. Tá? Aqui foi ver, tá pequenininho, mas só para trazer o quanto que as pacientes andavam de distância antes do protocolo 80, antes do protocolo aqui, não, aqui 85, cadê, peraí. Ah, não, aqui é o tipo de cirurgia, mas as pacientes começaram a andar bem mais, agora não está dando para ver. Ah, não, aqui é o tipo de cirurgia que elas fizeram. Mas vamos, aqui, ó, paciente de cirurgia abdominal. Se andavam 58 metros, começaram a andar 168 metros. Elas começaram a andar bastante, ó, 193 metros depois da cirurgia. Então, e só de a gente orientar elas antes da cirurgia, que ela vai ter que fazer isso, ela já é mais assídua no dia seguinte à fisioterapia, tá? Bom, vamos lá, que dá tempo. Ambulatorialmente, então, a gente pode ter como sequela de tudo isso diversas disfunções. Então, de continência, se a gente pegar os artigos, tem publicação de tudo, tá? De incontinência, de retenção, de incontinência anal, de constipação, disfunções sexuais de todos os tipos e dor, prolapso e linfedema. Se eu fosse falar de tudo isso, eu teria que ter uns 5 dias desse aqui para eu falar. Eu trouxe os temas mais, o que mais a gente tem dúvida que é em relação ao paciente oncológico. Aqui são diversas publicações que falam desses diversos tipos de sequela que a paciente vai ter. A gente vai falar aqui principalmente da parte da continência, da retenção urinária, né, e da estenose vaginal. Bom, para tratar um paciente desse, a gente tem que conhecer toda a teoria integral da continência e a neurofisiologia da micção. Porque todos os tratamentos que ocorrer cirúrgico e adjuvante vai interferir nisso, né? Então, ó, gente, de uma maneira bem resumida, tá? A bexiga aqui precisa, para funcionar, ter uma complacência de encher, de voltar. Imagina o que a rádio pode fazer aqui. Diminuição dessa complacência, tá? Ela tem uma angulação aqui, então tem todas as fáscias e os ligamentos tem que estar funcionando. Tem musculatura que dá tensão aqui para frente, tem musculatura que dá tensão para trás, musculatura que dá tensão para baixo, e ela está nessa angulação, tá? A gente tosse, espirra, ela tem que ter essa mobilidade. A gente tosse, espirra, o músculo aqui da frente contrai, a bexiga desce, ó, efeito mecânico, tá? Então, da musculatura, da complacência. Aqui embaixo tem ligamento. Se esse ligamento foi lesado na cirurgia, não adianta isso daqui, porque não tem a contenção mecânica aqui. Rompeu o ligamento lá de trás, vem tudo para frente e não segura, tá? Então, precisa estar tudo funcionando adequadamente para que tenha a continência, essa teoria integral da continência. Então, os ligamentos aqui é o arco tendíneo do períneo, ligamento aqui, tem que estar tudo funcionando adequadamente. Essa foto dá para ver direitinho as musculaturas aqui agindo, tá? E aqui os ligamentos. Então, aquele ligamento que eu falei que dá contenção, esse ligamento uretropélvico e puburetal, que ele está aqui. Quando tem lesão aqui, que chama lesão de hamaca, de colabamento, infelizmente, a gente não consegue, com fortalecimento, com física, fazer muita coisa. A paciente, às vezes, tem que fazer sling, porque é falta da contenção mecânica aqui, tá? Bom, aqui, só para a gente ver aquela parte, isso daqui, ó,
esse arco tendíneo, são os tendões da musculatura pélvica, tá? Então, aqui o sacro, aqui o púbis, né? E aqui onde estão os órgãos. Então, aqui o reto, a fossa reto-vaginal, aqui onde vai estar a vagina, né? A bexiga aqui na frente. Olha os ligamentos cardinais que são cortados na cirurgia de Wertheim, tá? Aqui o colo do útero, né? Os ligamentos cardinais aqui do lado, ligamento uterosacro que está dando atenção para trás, e tudo aqui teria que estar em harmonia, né? Então, cirurgia, ressecou tudo aqui, tá? Ou a rádio, tirou toda essa mobilidade pélvica, então por isso que a paciente tem tanta disfunção. Além disso, a gente precisa de todo o sistema neural funcionando. Então, lembrando, continência, sistema nervoso simpático. Tá? Enquanto a gente está com a bexiga relaxada, o simpático está funcionando. Na verdade, o parasimpático está sendo inibido pelo córtex. Parasimpático é o da continência. A gente vai urinar, a gente relaxa o assoalho pélvico, o córtex para de inibir parasimpático, a bexiga contrai, esvazia a urina. Então, a gente precisa também dessa musculatura somática aqui, atuando, então precisa estar tudo atuando de forma eficaz, tá? Aqui a inervação de todos eles e aqui, né, o simpático, o parasimpático e a inervação da bexiga. Seccionou aqui na cirurgia, tem alteração dessa parte também, tá? Então dá para entender por que a paciente tem tanta disfunção, pode ter tanta disfunção, tá? O que a gente faz então? A gente vai saber o que a gente vai fazer de tratamento mediante a avaliação da física. Então, anamnese, saber todo o histórico dessa paciente, como que ela era antes de ter o câncer, como que ela ficou em vigência do câncer por causa do tratamento. Exame físico, então, inspeção, palpação, né? Então, ver essa parte, alteração de coloração, a gente geralmente pede contração, ver consciência com ela por fora e avaliação intravaginal. Tá? Tanto para avaliar a função de contração muscular, a gente consegue avaliar a questão da estenose também. Tá? Então, toda a avaliação de fisioterapia ginecológica que a gente faz. O teste do absorvente ele é mais utilizado em pesquisa. Quem não conhece, a paciente põe absorvente, faz uma série de exercícios. Esse absorvente é pesado antes e depois, para ver o quanto de líquido que saiu ali. Então, é mais realizado em pesquisa, que é uma forma de quantificar a melhora, tá? Diário miccional, então, para a paciente preencher todos os dias o quanto que ela ingeriu de líquido, quanto que ela perdeu, quanto que ela urinou e quais as perdas. O defecatório, se ela tem alguma disfunção no retal. A gente pode fazer avaliação de contração de assoalho pélvico com manômetro. Ou por eletromiografia, a avaliação da atividade mioelétrica e questionários de qualidade de vida e de função urinária. Então, a gente vai avaliar a paciente e vai tratar conforme o encontrado, tá? Em relação às disfunções miccionais, os principais tipos de incontinência são de urgência, quando a paciente tem aquela vontade repentina de urinar e perde urina até chegar ao banheiro. A desforços, que é aquela situação que a paciente tosse, espirra e perde urina. Às vezes ela tem sintomas mistos e a gente vai trabalhar com os recursos da fisioterapia pélvica, né? Então, orientações comportamentais, exercício ou treino funcional de assoalho pélvico, que a gente vai ver pelos artigos que é o nosso carro-chefe de eficiência para trabalhar incontinência de esforço, tá? Pode usar ou não biofeedback, terapia manual para dar estímulo, eletroestimulação e dispositivos como os cones vaginais. A gente pode usar todos os recursos que a gente tem. Coloquei o asterisco aqui de eletro porque o pessoal tem medo de usar eletro em paciente oncológico, né? Mas antes de falar se pode ou não usar, a gente vai tentar entender para que a gente vai usar eletro em paciente com incontinência, tá? Esse estudo aqui, na verdade, ele viu o efeito do treinamento do funcional do assoalho pélvico com cinesioterapia em pacientes com incontinência urinária por câncer ginecológico. Então, eles pegaram pacientes, né, fizeram um grupo terapia, um grupo controle por 12 semanas. As pacientes do grupo terapia melhoraram o dobro do que as pacientes com um grupo controle. Então, o treino funcional do assoalho pélvico funciona muito bem no tratamento da incontinência do esforço. Lógico, é o tipo de incontinência que é tratável com fisioterapia, né? Aqui eles usaram esse score para avaliar. E aí, né,
E a eletro? Porque a gente vai utilizar a eletro para fortalecimento, a gente vai colocar um dispositivo intravaginal nessa paciente que teve câncer nessa região, ou fez cirurgia ou rádio. Então, aí eu pergunto, funciona a eletro intravaginal para paciente com incontinência urinária de esforço? Vamos ver o que tem na literatura. Os estudos que tem na literatura, eles não têm evidência. Você pega as revisões, e eles veem que acrescentar eletroterapia para fortalecimento de assoalho pélvico não tem evidência de que traga algum benefício, tá? Só que aquelas pacientes que você pede contração, ela tem grau 0, não contrai nada, ou só faz um esboço, parece ter alguma indicação. Ainda a gente não tem publicação comprovando isso. Isso aqui é o que a gente vê na prática clínica. A gente teve uma defesa de doutorado lá na Unifesp que ela conseguiu ver isso, ela ainda não publicou. Ela separou as pacientes que tinham grau 0 e 1 de força daquelas que tinham grau maior, e essas pacientes sim que tinham grau 0 e 1 tiveram benefício de acrescentar eletro, porque a eletro ela dá às vezes a consciência da contração para essas pacientes, tá? E pode usar intravaginal em paciente oncológico, não tem consenso na literatura da segurança, da literatura não, entre os profissionais da segurança ou não da eletro, mas os estudos têm começado a evidenciar a segurança no uso, tá? Voltando só para falar daquelas pacientes em geral que não tem da indicação ou não da eletro independente de ter câncer. Aqui é um outro artigo que eles juntaram várias literaturas e falaram o que funciona para o tratamento da incontinência, né? Então, o que funciona? Terapia comportamental, treinamento funcional do assoalho pélvico, para as pacientes de bexiga hiperativa, a gente vai, para a paciente de bexiga hiperativa, geralmente ela começa a ter uma frequência aumentada, ela vai ao banheiro a cada 20, 30 minutos. A gente vai treinando o espaçamento desse período para que essa bexiga volte a ter aquela complacência normal, junto com todo o outro tratamento que a gente faz. E isso funciona, tá? E que outros tipos de tratamento seria uma segunda linha, mas tem indicação. Tem que ter o tipo de indicação. O que tem na literatura? Que para fortalecimento de assoalho pélvico, realmente não tem evidência que suporte o uso, tá? Mas para neuromodulação, para as pacientes de bexiga hiperativa, a eletroestimulação de tibial posterior ou parasacral, que não é intravaginal, que não tem efeito nenhum de fortalecimento, tem efeito de neuromodulação, aí sim tem evidência que suporte o uso, tá? Então aqui, para incontinência de estresse, os exercícios de assoalho pélvico são fundamentais e a eletroestimulação não tem evidência de que aumente que faça algum efeito. O que é diferente, então, da síndrome da bexiga hiperativa, tá? Aqui, o que acontece na bexiga hiperativa? A nossa bexiga ela deve estar relaxada na fase de enchimento. Por algum motivo, ela começa a contrair nessa fase. É isso que dá aquela vontade louca da mulher sair para ir urinar e, às vezes, ela perde no caminho. Então, o que a eletroestimulação faz? É um estímulo, geralmente a gente usa frequências baixas, com um tempo de pulso alto, e esse estímulo vai modulando a bexiga, ela vai voltando a ter a fisiologia normal dela, né? Então, a eletroestimulação para neuromodulação, ela pode ser intracavitária, mas a gente não tem pesquisa. Antigamente, quando começou a se usava bastante, as pesquisas são mais de parasacral e tibial posterior, aqui as implicações, né, parasacral e tibial posterior. E sim, aí sim, os guidelines falam que acrescentar, né, a eletro, sendo que a primeira linha de tratamento continua sendo a terapia comportamental, o treino vesical e os exercícios, mas que a eletroestimulação, e nesses casos que não melhoram só com essa primeira linha de tratamento, tem sim evidência de que tem benefício.
aí nesse caso sim tem indicação de ser utilizado e a gente acaba utilizando o que existe de publicação, que a maioria dos estudos para criança é parasacral e para, lógico, para criança não é no caso de onco, mas para as crianças que têm incontinência parasacral e para adulto a maioria dos estudos são de tibial posterior, tá? Então são frequências baixas, tem bastante variação na literatura também de frequência, mas geralmente frequências baixas, tempos de pulso. As publicações mais recentes estão usando tempos de pulsos maiores, tá? Uma frequência de 10 Hz, um tempo de pulso aí até 700 microsegundos, 20 a 30 minutos. Também tem muita variação na literatura, mas o ideal é que seja no mínimo 3 vezes por semana. Aqui é um outro guideline de manejo de incontinência, que eles falam a mesma coisa, que para fortalecimento não é indicado, mas que para bexiga hiperativa os eletrodos de superfície são indicados sim. Tá? A maioria dos estudos, quem for trabalhar com URI e for estudar, existe uma aplicação que chama percutânea, que é com agulha no nervo. Então, a maioria das publicações são com aplicação percutânea, porque não é o que a gente costuma fazer aqui, a gente faz a transcutânea. Tá? Mas a fisiologia é a mesma, né? Você estimula o nervo, qual que é a do tibial posterior? Né? Ele vem do nervo ciático, que ele sai do mesmo lugar da inervação da bexiga. Né? Então, você consegue atingir a bexiga via distal. Aquilo não há consenso dos profissionais sobre a segurança de eletro em pacientes oncológicos, mas artigos recentes não têm evidenciado o risco. Aqui é um estudo in vitro, eles pegaram ratos que induziram uma lesão tumoral, que eram inclusive de células de câncer de colo, fizeram a cirurgia e fizeram o eletro depois e viram que fizeram uma única estimulação, por 30 minutos, e ficaram acompanhando por 28 dias o crescimento tumoral e não viram diferença entre os grupos do quanto cresceu do rato que fez ou não a eletro em cima de onde tinha o tumor. Aqui são os ratinhos, né, com os tumores crescendo dos dois grupos e não teve diferença de um e de outro. Tem bastante publicação de eletro para câncer de próstata, para câncer de cabeça e pescoço, né? Então, acho que a gente tem que começar a perder um pouquinho esses mitos aí na nossa cabeça. Não tem nenhuma pesquisa direcionada, pronta ainda, com resultado para paciente com câncer de colo, com câncer ginecológico. Isso aqui é um protocolo, tem ensaios clínicos que são publicados no protocolo antes de publicar os resultados. Aqui é um ensaio clínico que eles publicaram um protocolo que eles estão utilizando para o tratamento da bexiga hipoativa de mulheres que fizeram a Vertimex, com aquela cirurgia de ressecção. Por quê? Apesar de ainda não existir publicação de eletro, de neuromodulação para bexiga hipoativa, que nem tem para bexiga hiperativa, na prática clínica, o pessoal tem usado com bastante efeito benéfico da estimulação para neuromodular a bexiga hipoativa também. E esse protocolo está vendo exatamente isso, ainda está ocorrendo, tá? Então, foi pacientes que fizeram a Vertimex, que é a esterectomia classe 3, né? E aqui fala, né, que tem várias alterações que a gente falou, e o protocolo é TENS, convencional. Eles vão fazer tibial posterior, que é iniciar 7 dias após a cirurgia, 2 vezes por semana por 14 semanas. Se após essas 14 semanas elas ainda tiveram sintomas, o que eles esperam é que um resíduo miccional menor que 50 ml, então a paciente vai urinar, depois de urinar passa uma sonda e vê quanto ficou na bexiga. O ideal, porque eles querem de melhor, é que seja menos que 50. Isso aqui, 50 ml de resíduo miccional, que é o normal de todos nós, mais que 100 ml já é considerado retenção urinária. Então, se após essas 14 semanas elas continuarem retendo, elas vão fazer o protocolo por mais 7 semanas. Só que aqui é uma aplicação diferente, eles vão fazer sacral, eles vão colocar um eletrodo em S3 e um na frente da bexiga para eletro passar pela bexiga. É uma aplicação que não é muito usual, mas eles vão fazer assim. Aqui vão com frequências baixas, e tempo de pulso alto. Esperamos ansiosamente o resultado dessa pesquisa para ver se vai dar certo ou não. Na prática clínica, a gente tem usado, quem trabalha com bexiga neurogênica, independente do tipo, tem visto resultado bem legal de fazer eletroestimulação ou parasacral ou tibial posterior com esses parâmetros parecidos da bexiga hiperativa. Vai acabar, a gente vai dar certo, tempo. Disfunções sexuais, então, que é o outro ponto que eu vou falar da estenose, que é uma coisa comum
e bem diferente, que é bem relacionado a paciente oncológico, do câncer ginecológico. Então, aquelas pacientes, elas já podem ter cirurgias agressivas, que podem alterar toda aquela conformação pélvica. O próprio problema da radioterapia, além disso, elas fazem químio, que deprime a parte estrogênica delas, então elas têm menos estrogênio, têm menos lubrificação, isso pode evoluir com mais disfunção sexual ainda, tá? Então, o que tem na literatura de alteração sexual declínio do desejo, da lubrificação, dor, estenose, né? As disfunções sexuais, elas são caracterizadas aqui no DSM, que é um manual de doenças mentais, na verdade, e o DSM-5 traz essas disfunções, que são do desejo, da excitação, do orgasmo e de dor. Aqui engloba o que a gente dividia antes em vaginismo e dispareunia, e a estenose está aqui junto, né? Como que a gente avalia a estenose? Não tem o menor consenso na literatura, cada artigo fala uma coisa. Então, uma vagina menor que 8 centímetros, você não consegue colocar os 2 dedos e abrir. Não tem padronização nenhuma. Esse de 8 centímetros a gente utiliza bastante, que é da extensão da vagina, da profundidade vaginal. Lógico, quando a gente for avaliar como que a gente avalia, né, a profundidade? A gente pode pegar no consultório eu uso, na avaliação a gente usa aqueles aplicadores de creme vaginal, Numera, a gente pode usar existe uns palitinhos que parece aquele de língua numerados também para a gente avaliar essa profundidade. Bom, o principal fator causal é a rádio, então a radioterapia vai estar tendo uma alteração aqui da mucosa, de circulação, que isso vai evoluir para uma fibrose e ao longo dos anos isso aí vai atrofiando e fechando, tá? Tudo isso é intensificado então pela ausência da função ovariana, com diminuição de estrogênio, que vai diminuir mais ainda a lubrificação, que vai piorar mais ainda a função sexual. Aqui é o ciclo da função sexual, então a mulher ela tem o estímulo, ela pode evoluir com excitação, aumenta a lubrificação, orgasmo e retorno, né? Então, o ciclo normal é passar por todos esses pontos aqui e tudo pode estar alterado. Então, uma mulher que tem dor não vai ter desejo, não vai ter lubrificação, então vai acabar alterando todo o ciclo de função sexual. A gente, como físio, vai atuar na função muscular, na dilatação dessa vagina. A gente precisa geralmente de acompanhamento dos colegas, né, de trabalhar numa equipe multi com psicoterapia. Às vezes essa paciente tem que tomar medicação, às vezes essa paciente toma alguns ansiolíticos, alguma medicação psiquiátrica mesmo, para conseguir lidar com tudo isso, né? Eu trago esse estudo aqui que é bem interessante, que ele viu que o tempo médio de ocorrência da estenose é 42,9 meses. Então, e a gente vai ver que a maioria dos estudos de uso de dilatador, o acompanhamento é muito menor que isso, tá? A gente vai trabalhar, então, com essa paciente, com tudo aquilo que eu falei, né, com a consciência, com exercícios, a gente pode usar biofeedback, a gente pode usar bastante massagem, pode fazer analgesia com calor, com frio, pode usar eletro para analgesia, mas para estenose o que mais tem publicação, apesar de ter pouco, é o uso da dilatação vaginal, né? Então, aqui é um tipo de dilatador, né? São dispositivos que vão aumentando o tamanho, tá? Então, para prevenção, geralmente a gente começa de um maior. Se a paciente já tem estenose, a gente começa de um menor e vai tentando alargar, mas o ideal seria prevenir que não deixasse estenosar, tá? O que tem de publicação, aquilo eu estava falando com alguém antes de começar, que infelizmente lá fora quem publica sobre essas coisas é enfermeiro. Aqui no Brasil, a gente que trabalha bastante essa parte pélvica, lá fora tem muito enfermeiro que trabalha com isso. Aqui eram enfermeiras que davam, que avaliaram, né, as intervenções, elas davam as orientações do uso de dilatador em mulheres com câncer e viam diversas coisas, função sexual, dentre outras coisas, né? Foram 4 sessões presenciais, elas começaram um mês depois do término da radioterapia. Elas eram orientadas a usar o dilatador diariamente. Elas ganhavam o dilatador e os lubrificantes e elas viram que a assiduidade
a assiduidade foi bem pouco, ó, 88%, depois 75%, foi diminuindo e ao longo dos meses a assiduidade da paciente. Mas as que continuaram relataram que, pelos questionários, que tiveram uma boa resposta em relação aos questionários. Mas aqui, ó, foi o follow-up de 12 meses, né? Então, pode ser que depois de 2, 3, 4 anos isso daqui tenha piorado. Aqui também é um outro estudo feito por enfermeiros, que era recomendar também a usar o dilatador 3 vezes por semana, por 10 minutos para minimizar. E aqui vê bastante que a assiduidade vai diminuindo, ó, vai diminuindo bastante a assiduidade e fala que a adesão foi baixa. Aqui fala que maior em pacientes motivadas, assim, a importância da gente orientar o quanto é importante o dilatador para que essas pacientes sejam assíduas. Se a gente parar para pensar, não é um tratamento fácil. O paciente já está fragilizada por conta de todas as perdas que o câncer e o tratamento vão ter e tem que diariamente lidar com aquela região. Então, por isso que a gente precisa de uma equipe interdisciplinar. Esse estudo aqui é interessante, porque ele foi feito na Austrália, eles ligaram para muitas pacientes perguntando, diversos centros, na verdade, de rádio, perguntando quais eram as orientações que eles davam. Então, aqui, quando que iniciou o uso da dilatação? Tinha centro que falava que era para começar no dia seguinte de terminar a rádio, durante a rádio, 6 semanas, não tem consenso nenhum de orientação. Quantas vezes por semana? Então, 3 vezes por dia, até 1 vez por semana, bastante divergência. Quanto tempo de duração para deixar o dilatador lá dentro? Ó, muita divergência. Eu estou orientando um TCC aqui de uma faculdade de pós-graduação que eu dou aula, que a gente vai tentar reproduzir isso aqui no Brasil para ver o que o pessoal está orientando. Vamos ver, tá para sair, para começar a gente começar a fazer os questionários. O que fala a Cochrane? Que é o grande de ensaios clínicos, de revisão, né? Que precisa de mais ensaios clínicos, que parece ter um bom efeito, mas que a adesão é baixa. E aqui é um consenso de Delphi, que é a orientação que eles dão a iniciar cerca de 4 semanas. Isso é o que o INCA faz, eles orientam começar um mês depois, realizar dilatação de 2 a 3 vezes por semana, de 1 a 3 minutos, só que aqui, ó, manter por 9 a 10 meses. E esse estudo aqui é bem legal. Na verdade, é um estudo que orientava que as pacientes usassem por pelo menos 1 ano, 3 vezes por semana, só que eles continuaram acompanhando essas pacientes por mais tempo. E eles viram que as pacientes que continuaram, ó, primeiro que as pacientes que não fizeram nada tiveram uma incidência bem alta, as que pararam 1 ano depois, a partir de aqui, ó, começou a aumentar a partir de 1 ano, e que as que continuaram usando, continuaram com menos incidência. Então, o ideal é que a gente oriente que elas utilizem realmente por mais tempo, tá? E aquilo, o que fazer, então? Quando começar? Não tem consenso, tá? Então, algumas evidências já vem a eficácia do uso de dilatador, em média, aí 4 a 6 semanas após o término do tratamento, pelo menos 3 vezes por semana, de 5 a 10 minutos e aquilo, usar por pelo menos 1 ano, mas o ideal é que essa paciente, de preferência, continue usando, e aqui é muito importante que a gente continue avaliando, acompanhando essas pacientes e orientando sobre a importância, tá? O que a gente pode trabalhar, além da dilatação, massagem perineal. Na Unifesp estão fazendo um estudo também com pacientes com dor pélvica para endometriose, não é paciente oncológica, mas está usando ou calor ou gelo antes da massagem. E spoilers, né? Parece que o gelo está dando muito mais analgesia, as mulheres estão tolerando bastante a massagem perineal depois da aplicação de gelo. A gente pode usar eletrofotobiomodulação. Tenho um sonho de fazer uma pesquisa com fotobiomodulação para prevenção de estenose, vamos ver se um dia eu consigo. Né? E para finalizar, foi denso, né? Just in time. Cada paciente é única, né? É importante a gente conhecer a anatomia e fisiologia, conhecer os efeitos do próprio câncer, do tratamento cirúrgico adjuvante, atenção à queixa do paciente, ao exame físico, o tratamento vai depender de tudo isso daqui, né? De como que ela vai chegar para a gente. E aquilo, o ideal é que a gente reavalie ela continuamente para direcionar todo o tratamento e a alta. É isso, gente. Falei muito. É muita coisa. Dúvidas? É muita coisa, né?
Gente, podem me escrever, eu respondo. Quando deixo meu e-mail, as pessoas, mas você vai responder? Eu respondo, tá? Eu tenho uma filha de 2 anos, às vezes eu não respondo no mesmo dia. Mas eu respondo, tá? Se tiver dúvidas, pode me escrever. E obrigada pela atenção.